neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Você não deve esperar o dia em que você vai sozinho diante do trono se apresentar para ser julgado. Porque a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo, ela é julgada aqui, na terra, agora, no presente século, neste momento. O juízo deve estar dentro da casa de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo disse, para que não sejamos condenados com o mundo. E o mesmo São Paulo afirma na primeira carta aos Coríntios capítulo 6, que estes santos hão de julgar o mundo e até mesmo os anjos. Portanto, cada um deve comparecer perante o tribunal de Cristo agora, enquanto pode se arrepender, enquanto tem alguém para interceder por você. O sacrifício do Cordeiro que está no trono, a intercessão. Então, enquanto você está aqui, busque o trono do julgamento, o auto-julgamento através da palavra. E aquilo que você vê que está errado, se arrependa, chore o seu pecado, e haverá então salvação para você. Haverá alguém que possa interceder por você. Esse é Jesus Cristo. Agora, lembre-se, enquanto você está aqui, porque caso contrário, depois você irá diante do trono, sozinho, sem ninguém poder falar por você, sem nenhum advogado. Agora é tarde demais. Mas isto seria justamente o princípio de uma obra de salvação na vida do crente, quando ele se aproxima do altar arrependido, porque é claro que se a pessoa não crer, não pode se arrepender. É justamente uma fé que nasce no coração do pecador, é que o leva ao arrependimento. Fé na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele se convence do pecado, mas pela fé ele se aproxima do trono da graça.
Daí então o Senhor aperfeiçoará aquela obra, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6. O novo nascimento deve ser indispensável na vida de cada pessoa que almeja encontrar-se com Deus no destino eterno. Cada um que pensa que está salvo, primeiramente deve ter certeza do seu novo nascimento. O novo nascimento é uma coisa que deve ser revelada pelo próprio Espírito Santo à pessoa. Você terá a revelação do seu novo nascimento. E como uma criança que nasce, recebendo os devidos cuidados, a devida alimentação, vai crescendo, assim também é a vida espiritual. Quando nascemos de novo, temos de crescer sob os cuidados paternos do nosso Pai divino, usando a sua palavra correta, que é o pão dos céus, o alimento, para nos nutrir as nossas almas e assim crescermos na graça e no conhecimento do Senhor, o que significa de revelação em revelação, de glória em glória, de fé em fé. Você hoje tem fé para ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, mas amanhã aquilo se torna rudimento para você, porque você vai adiante. Aquilo é simplesmente o primeiro passo. Hoje você não gostaria que ninguém segurasse na sua mão para que você desse um passo. Isto estava querendo dizer que você tinha sofrido um derrame cerebral ou qualquer outra coisa assim, que não estava podendo andar sozinho. Mas quando criancinha, você não dispensou isto. A mão da mamãe e do papai para dar os primeiros passos. Mas logo vem o crescimento. E isto significa também aperfeiçoamento. Conhecendo o Apocalipse, nós já vimos que ele não se trata unicamente da revelação da pessoa de Jesus Cristo, mas agora já encontramos que se trata também das obras de Jesus Cristo. Uma revelação das obras de Jesus Cristo em sua igreja durante as eras. E vamos lembrar que o que fez diferença entre Abel e Caim foi a revelação. O que fez diferença entre Raabe e todo o povo que estava perecendo, sendo ela uma meretriz. O que fez diferença entre ela e a primeira dama da cidade foi a revelação. O que fez diferença entre Daniel e todo o reino babilônico foi a revelação do Espírito Santo. O que fez diferença entre Maria Madalena, que tinha 7 demônios, entre aquela senhora, esposa do sumo sacerdote, que nunca tinha pecado, foi a revelação. A revelação traz a pessoa a um nível em que ela pode ver não somente a Deus, não somente as obras de Deus, no mundo, na natureza, nos astros, nas estrelas. Isto está tudo muito bem, mas ela passará a ver as obras de Deus em si mesma. Agora, isto é o que interessa. O livro é composto de receitas maravilhosas. As donas de casa, criteriosas, laboriosas, que amam o posto do dever e quer sempre agradar ao marido com uma novidade culinária,
Elas estão sempre buscando receitas. Elas estão sempre aperfeiçoando o cardápio, a sobremesa, etc. O livro do Apocalipse é um livro maravilhoso. Ele revela toda a Bíblia Sagrada. Sim, o livro de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, mostrando o que Ele fez. Quer dizer, todas as suas obras. É uma revelação porque os próprios discípulos não conheciam estas verdades registradas. Mas não vamos apenas nos discípulos, pois se tratavam, na maioria, de homens indoutos, sem letras. A falta da revelação de Jesus Cristo não permitiu de maneira alguma que aquilo que eles liam nas sinagogas, os rabinos liam todos os sábados, os fariseus conheciam o Velho Testamento de cor. Eles sabiam, eles liam ali que uma virgem iria conceber, que o Messias viria. Mas a falta de revelação do livro pelo qual João chorou, porque ninguém podia olhar sequer. A falta da revelação deste livro, desta palavra que é Cristo, levou-os a preferir um homicida e crucificar a Cristo, o qual eles cantavam, o qual eles pregavam nas sinagogas. Não está acontecendo diferente. Crucificaram a Cristo novamente. Têm traspassado as Escrituras com suas lanças de credos e dogmas. Sim, têm traspassado a Cristo novamente com suas lanças dogmáticas. Mas voltando aos discípulos, veja, etapa do novo nascimento, etapa de um período em que estava acompanhando a Jesus, eram crentes. Mas eles fizeram uma pergunta a Jesus, no primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, e conforme a pergunta da pessoa, você logo conhece que tipo de revelação ela tem. Eles perguntaram: restituirás o reino a Israel nesse tempo? Qual foi a resposta de Jesus? Não vos compete saber os tempos ou épocas. Aqueles homens ainda estavam pensando em Jesus como um reino terreno, restaurando Israel. Ali na beirada, na beira do Pentecostes, depois de comer com Jesus, depois de andar com Jesus, depois de serem crentes há muito tempo, e verem milagres, coisas tremendas, ainda estavam pensando que Jesus estabeleceria um reino terreno. Eles ainda estavam pensando. A pergunta revelou claramente o pensamento que eles tinham. Restituirás o reino a Israel neste tempo? Não vos compete saber os tempos ou épocas. Isso mostra que eles estavam pensando que Jesus estabeleceria um reino terreno. Porém, se tratava de um reino espiritual, o que ele ia edificar. Logo dali a poucos dias, eles receberam essa revelação. E recebendo a revelação de que o reino era espiritual, então eles deram até suas próprias vidas. Não esperaram mais em grandes coisas aqui na terra. Muitos estão pensando que Deus tem que estabelecer um reino chamado cristão aqui na terra. Não, isso é engano. A prosperidade nesse sentido mostra que Deus tem deixado a igreja.
Jesus disse que eis que estou à porta e bato. Isso é aos laodiceianos. É a era em que estamos vivendo, e quem está na porta batendo é porque está do lado de fora. A profecia de Billy Graham já se cumpriu há muito tempo. Ele disse: o Espírito Santo deixará a igreja e ela não perceberá. Agora, Jesus Cristo estava falando, sempre falou, sempre apresentou um reino espiritual, mas mesmo seus discípulos, como mesmo muitos crentes hoje, nesse instante, ainda estão pensando que Deus está obrigado a sustentá-los aqui, nesse nível que o mundo está buscando ansiosamente. Estão pensando que estão postos na terra para cuidarem das coisas terrenas. Então aí você encontra a igreja metendo o nariz no que não é da conta dela. Se ela estivesse preparando a criança, estivesse preparando os jovens, estivesse entregando para a nação pessoas cristãs, as nações estariam diferentes. Porque esse é o papel dela, essa é a missão dela aqui na terra. Mas ela tem feito uma salada, tem feito uma mistura, tem se ocupado como Marta. Marta está ansiosa. Marta queria servir a Cristo com as coisas materiais. Jesus disse: Maria escolheu a melhor parte. Foi a revelação que fez a diferença da escolha. Ele mesmo não lhes podia declarar sua posição no reino, porque o Pai não havia revelado. Porém, logo depois de sua morte e ressurreição, e neste preciso tempo de seu ministério intercessório, ele pôde mostrar aqui nesta revelação de si mesmo a João, em Apocalipse, o que faria e significaria sua glória e presença na igreja. Você mesmo não pode saber sua posição neste reino até que você morra e nasça de novo. Tenha esta ressurreição espiritual, porque nem mesmo Jesus sabia. Mas logo no Apocalipse, após a sua morte, após a sua ressurreição, então ele pôde mostrar claramente o que ele significaria, o que ele faria durante as eras da igreja e o que ele faria com esta igreja. Agora vocês querem ver uma coisa tremenda que ele nos mostra? Nesta revelação, ele nos diz como será o final do diabo. Aqui, ele nos diz como será o final do diabo. Ele nos mostra como será o final da igreja noiva. O que acontecerá com ela. Ele nos mostra o que aconteceu com Jó. Depois de raspar suas chagas com pedaço de telha. Vejam, pensam bem, um homem que tinha tudo a toque de botões, um homem que tinha tudo nas mãos, e raspar as chagas com um caco de telha, perder tudo, todos os seus bens. Mas com o fim de Jó, o final de Jó, o último estado de Jó, o Apocalipse revela o último estado desta igreja, a qual ele tem visto como sofredora. Tenho visto as tuas obras, tenho visto o teu sofrimento. Ele está falando individualmente com cada cristão. Tenho visto os seus passos. O Apocalipse mostra o fim desta igreja, igreja noiva, isto é, o seu último estado,
O Apocalipse mostra o último estado do diabo. Ele será lançado no lago de fogo e será exterminado de toda a face do universo. Nunca mais haverá queda, nunca mais haverá inferno. Tudo desaparecerá depois do julgamento do trono branco. Mas antes de tudo, ele tem que começar esta obra. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Mas quando é que você quer que ele comece essa obra em você? Quando ele já está voltando? Já está chegando? Você quer ir com todo o tempo? O dia de amanhã não nos pertence. Estão crucificando a Cristo novamente, rejeitando a mensagem do profeta, rejeitando a mensagem precursora do arrebatamento. E o que quer você fazer? Esperar o que para crescer? Para que Cristo aperfeiçoe esta obra em você? Agora peça a Ele, dá-me esta bênção. Sacrificado foi o Senhor pelos pecados teus, mas dentre os mortos ressuscitou e viva está nos céus. Só Cristo satisfaz. Não crês no que Ele fez? Com esta incredulidade tu estás crucificando outra vez. O pecador que a Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. O Senhor te abençoe, ouvinte amado, enquanto você aceita estas verdades e deixa que o Senhor Jesus Cristo aperfeiçoe a sua fé através dos atritos, das aflições, do combate contra o pecado, contra as obras infrutuosas das trevas, em sua carne, em nome de Jesus Cristo. Receba esta bênção agora. Amém.